Hello, everybody! Olá, pessoal! Professora Michele, de inglês, com vocês mais uma vez aqui na plataforma Gonçalves Dias, no projeto Estudaê, do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Estado de Educação do Maranhão, para vocês, mais um projeto para apoiá-los nos seus estudos. Pessoal, na nossa aula de hoje, para a primeira série do ensino médio, nós vamos trabalhar com um tema que é recorrente em todas as aulas de língua inglesa, seja no ensino fundamental, seja na terceira série do ensino médio, em qualquer etapa de ensino, que é um conteúdo que gira em torno de uma reflexão sobre o papel da língua inglesa no nosso cotidiano. Então, quando vocês veem esse tema aqui, ó, na nossa tela, The Role of English in Everyday Life, é o papel da língua inglesa na nossa vida do dia a dia, na nossa vida cotidiana. E eu começo essa aula com uma pergunta para vocês. Why it's essential? Por que o inglês ou a língua inglesa é essencial? E aí eu trago na sequência dois questionamentos. O primeiro, você já parou para pensar na presença da língua inglesa no seu dia a dia? Então, eu imagino que alguns de vocês estão interagindo assim, professora, o inglês não faz parte da minha vida. Professora, eu falo português no Brasil, eu não uso o inglês no meu cotidiano. E aí eu entendo que você está se referindo àquela ideia maior, né? Um conceito mais macro de que a nossa língua oficial é a língua portuguesa. E é lógico que você está certo em fazer essa reflexão. Mas, ao mesmo tempo, eu garanto para vocês que, com certeza, o inglês está no seu dia a dia. Dependendo das suas preferências, ele vai estar um pouco mais ou um pouco menos presente. Por exemplo, quantas palavras e expressões você vê ou ouve no seu cotidiano? Então, para e pensa um pouquinho. No seu dia a dia, na comida que você come, no passeio que você faz, nas suas atividades, quando você está livre, quando você está com um tempo extra, tem alguma coisa do inglês no seu contexto? Eu acredito que sim. E é a partir disso que nós vamos fazer a nossa discussão hoje, ok? Então, ó, para a gente trabalhar esse conteúdo, o papel desse idioma no nosso dia a dia, a gente tem dois objetivos. O primeiro deles, reconhecer vocabulário. Que tipo de vocabulário? Anglicismos. O que é anglicismo, professora? Nós já vamos ver. Anglicismos, cognatos, falsos cognatos. Então, você reconhecer esse tipo de palavra ajuda você a melhorar a sua compreensão da língua. Outro ponto importante, aprender o inglês amplia oportunidades de estudo, trabalho e acesso à informação. Você sabia que 80% das informações que são disponibilizadas na internet são em inglês? Então imagina, para você ter um acesso a informações que são publicadas recentemente, você consegue ter esse acesso a partir de um texto que foi produzido em inglês. Se você vai aguardar uma tradução para a língua portuguesa, você automaticamente vai ficar com um período atrasado em relação a quem conseguiu acessar aquela informação no idioma original. Além disso, se você pensar, por exemplo, em oportunidades de trabalho ou de estudo, tem instituições que oferecem, por exemplo, oportunidades para jovens aprendizes, para estagiários. Algumas dessas empresas ou algumas dessas instituições já utilizam o inglês como um fator de diferenciação entre candidatos. Então, imagina, por exemplo, eu tenho dois candidatos com características muito parecidas, com perfis muito semelhantes. E aí um diferencial é, esse candidato tem um conhecimento intermediário do inglês. Esse candidato não tem. Então, em algumas instituições, esse fator já vem sendo analisado e ponderado, tá bom? Então, quando a gente pensa nas possibilidades do inglês no nosso cotidiano, a gente inclui também oportunidade de trabalho, questões acadêmicas, intercâmbios, oportunidades que vão além do nosso domínio monolíngue, digamos assim, da língua portuguesa apenas. Bom? Então eu coloco para vocês aqui alguns exemplos daquela reflexão inicial que eu fiz com vocês com alguns questionamentos.
Na tecnologia, por exemplo, com certeza você usa as palavras login, download, Wi-Fi, que são termos do inglês que a gente já incorporou de alguma forma na nossa língua portuguesa ou no nosso cotidiano. Like, pensando nas mídias sociais, quando eu falei para vocês, pensa, por exemplo, no seu tempo livre. Eu tenho certeza que você usa o celular, que você, por exemplo, entra em redes sociais para fazer suas postagens, para acompanhar as postagens das outras pessoas. Então, existem características ou existem campos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que trazem o inglês de uma forma muito presente. Então, quando a gente pensa na mídia social, like, story, influencer. Então, aqui tem algumas palavras que, às vezes, quando nós pronunciamos em português, a gente pronuncia de um jeito diferente. Porque nós fazemos aquele processo de aportuguesar uma palavra que vem da língua estrangeira. Mas nós usamos no mesmo contexto. Quando eu falo, por exemplo, dá um like, pessoal, na nossa aula de hoje, curtam a plataforma Gonçalves Dias, o Instagram, o canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho. Todos esses termos são termos que nós usamos pensando nesse universo da internet. E esse universo da internet nos traz muita presença da língua inglesa. No entretenimento, streaming, trailer, spoiler, são palavras que nós incorporamos. O que é o spoiler, por exemplo? É algo que estraga. Então imagina, você está esperando o lançamento de um filme, você está esperando o encerramento, o episódio final de uma série. E aí, de repente, você está se preparando para assistir, chega alguém e diz, vai acontecer tal coisa. Isso é o spoiler. É a pessoa estragar aquela experiência que você está esperando para vivenciar. Spoil é uma palavra do inglês que tem esse significado. Estragar, arruinar, pensando em diferentes contextos, tá? No caso da moda, que é fashion, a gente tem, por exemplo, o look, né? Nossa, que look legal que você tá, que roupa bacana. Então, esse look também pode ser usado com esse aportuguesamento. Em inglês seria look, que pode ser o verbo, olhar, mas também pode ser uma palavra associada à questão da vestimenta. Jeans, um tipo de roupa, uma calça jeans, quem nunca usou uma palavra dessa? E no caso da alimentação, principalmente aquelas alimentações que nós associamos com fast food, que é aquela comida rápida, tá bom? Então, um hot dog, um sanduíche, são termos da língua inglesa que nós trouxemos para o português. Então, a gente inicia falando do anglicismo. O que é um anglicismo? É um estrangeirismo, ou seja, uma palavra que vem de uma outra língua e eu incorporo no português, mas o anglicismo é um estrangeirismo exclusivo da língua inglesa. É daí que vem esse prefixo aqui, ó, angli, que vem de angle, que seria do ângulo, né? Quando nós pensamos na origem da língua inglesa, tá bom? Que é uma língua germânica que vem dos ângulos, dos saxões e assim por diante, tá bom? Então, aqui no nosso anglicismo, a gente vai ter essas palavras que são de origem da língua inglesa e são utilizadas diretamente na língua portuguesa. Eu vou para o shopping. Você faz delivery? Eu quero saber o cardápio de fast food. Então, todas essas expressões da língua inglesa que nós incorporamos no português são consideradas anglicismos. Tá bom? Quando a gente pensa na origem da língua inglesa, eu falei para vocês dos anglos, dos saxões, que eram grupos, né, que ocupavam o território que hoje nós conhecemos como Inglaterra, como Reino Unido, pensando no bloco de países, como parte de alguns países da Europa Ocidental, como a França, que era a Normandia e tal. Então, nesses espaços, eles eram ocupados por diferentes clãs, por diferentes grupos. E esses grupos tinham os mais variados nomes. Os anglos e os saxões, que inicialmente eram duas tribos diferentes, eram os povos predominantes. Mas também tinham os celtas, os jutos e outros povos que tinham menor proporção e menor ocupação territorial.
Esses povos se comunicavam. E muito dessa comunicação e desse vocabulário serviu de base para a língua inglesa. Além disso, com o passar dos anos, dos séculos, outras línguas também contribuíram para a consolidação e formação da língua inglesa. Então a gente teve, por exemplo, os povos vikings, que eram os povos que saíam dos países escandinavos e, através da navegação, chegavam nesses territórios que eram ocupados pelos outros povos germânicos. Nós tivemos os romanos, que falavam latim, que em determinado momento histórico também ocuparam esses territórios, e tinha o francês, uma variação do francês, digamos assim, que era a língua falada pelos normandos. Então, você teve vários troncos linguísticos sendo utilizados para influenciar a construção da língua inglesa. Quando nós pensamos especificamente no latim, a gente vai encontrar palavras que são da mesma origem que a língua portuguesa. O português, o espanhol, outras línguas com essa mesma raiz são chamadas de línguas latinas. São chamadas de latinas porque vêm do latim. Então, em determinado momento dessa construção linguística do inglês e do português, nós vamos encontrar palavras que têm essa mesma origem. E essas palavras vão apresentar escrita e significado semelhantes. Por terem essa semelhança, são palavras que quando você olha para ela, você sabe o que ela significa. Ou elas significam. Por exemplo, hospital, chocolate, activity, são exemplos de palavras que estão escritas em inglês, mas que quando você lê, você não tem dificuldade. Então isso acontece o tempo todo quando nós trabalhamos textos em inglês. E os falsos cognatos, professor, o que são eles? O próprio nome diz, ele é falso, ele te engana. É uma palavra que você olha, ela parece com alguma coisa em português, mas na verdade significa outra. Então, por exemplo, lunch. Eu olho para lunch e eu penso em lanche, mas na verdade é almoço. Eu olho para costume, eu penso em costume, mas na verdade é fantasia. Eu olho para truck, eu penso em truque, mas na verdade truck significa caminhão no inglês americano, tá bom? Então, o falso cognato existe por um objetivo ou com. Ele é considerado dessa forma falso porque ele te atrapalha. Ele prejudica a sua interpretação. Você pensa num sentido, mas na verdade é outro. Professora, e como é que eu sei se uma palavra é um cognato ou um falso cognato? Sempre pelo contexto, tá bom? Você vai analisar o contexto em que aquela palavra está inserida para, a partir disso, você conseguir considerar e ponderar se aquela palavra está com o sentido que você pensa correto ou não. Nós vamos fazer alguns exercícios agora, para que a gente possa praticar essas noções de vocabulário e essa reflexão sobre o papel do inglês. Dica que eu sempre dou em todas as aulas que nós trabalhamos. Sempre comece pela pergunta, porque aí você já vai ter pistas do que você precisa analisar. Primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das razões para aprender inglês. E aí nós temos um texto de apoio. O que o nosso texto está dizendo? Qual a reflexão que ele está trazendo para nós? Como que você pratica a leitura com esse texto? Reconhecendo, por exemplo, as palavras parecidas com português. Além delas, você também considera as palavras que você já conhece. Então, por exemplo, English, você sabe que é inglês. Global, global. Connects, conecta. Então eu tenho, o inglês tem se tornado um idioma global que conecta pessoas de diferentes países e culturas. It is the primary language, é a língua primária, quer dizer, é a primeira língua usada como tanto nos contextos de negócios internacionais, ciência e tecnologia, além da diplomacia. Learning English, aprender inglês, pode abrir oportunidades para comunicação e colaboração com as pessoas ao redor do mundo. Professora, tem um monte de palavras que eu não conhecia. Não tem problema.
Você vai analisar a partir daquelas que você já conhece ou que você identificou. Outro recurso que pode te ajudar são as alternativas. Então, eu tenho na letra A, aprender inglês é essencial apenas para quem deseja morar em países. Atenção para esse tipo de palavrinha. Apenas, somente, são elementos que normalmente excluem outras opções. Então, observem isso. Inglês é utilizado somente em contexto científico e acadêmico. Letra C. A principal utilidade do inglês é a viagem. Então, é importante conhecer inglês se você vai viajar? Sim. Mas é só para isso que o inglês serve? Não. Então, a gente tem como resposta correta a letra D. O domínio do inglês permite oportunidades de comunicação e colaboração internacional, como vocês viram lá no texto. Aqui a gente tem um outro texto e tem uma pergunta que diz o seguinte, ó. Identifique o termo que pode ser considerado um anglicismo, ou seja, uma palavra de origem inglesa que é usada diretamente em português, especialmente no contexto de tecnologia e globalização. Esse tipo de pergunta é para te mostrar que nem sempre é necessário você fazer uma leitura completa do texto. Por quê? Porque o próprio enunciado da questão já te dá direcionamentos ou pistas para você responder. Então, eu tenho diplomacy, language, internet, collaboration. A resposta, considerando o que o enunciado nos colocou, internet. Então, olha que eu nem precisei voltar para o texto para fazer a resolução desse questionamento. Olha que agora a gente tem um termo muito usado no ensino de inglês, língua franca. O que é língua franca, né? Pensando nesse contexto e o que caracteriza uma língua franca. Língua franca é uma terminologia que nós usamos em português e também em inglês. E língua franca diz respeito àquele idioma que, em determinado momento histórico, pessoas de diferentes países utilizam para se comunicar. Então, se nós pensarmos, por exemplo, hoje em dia, século XXI, se eu tenho pessoas de diferentes nacionalidades, essas pessoas, se encontrarem, caso essas pessoas se encontrem em determinado ambiente, é provável que para elas se comunicarem, elas vão escolher o inglês. A chance de você ter essas pessoas terem um conhecimento do inglês é maior do que você se comunicar em outras línguas, porque nós temos um contexto atual em que Estados Unidos é uma grande potência, Estados Unidos tem o inglês como língua oficial, e aí essa língua deste país e de outros também tem esse papel importante universalmente, ok? Sempre foi o inglês língua franca? Não. Em diferentes momentos históricos, nós tivemos diferentes línguas adotando essa função de possibilitar a comunicação entre pessoas diferentes. Aqui nós temos uma nuvem de palavras. O que eu quero que vocês analisem nessa nuvem de palavras? A questão de várias palavras que aparecem e o questionamento é o seguinte, né? Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras cognatas. O que são as palavras cognatas? Relembrando, palavras que no inglês e no português apresentam semelhança. Palavras que no português e no inglês, quando você olha para elas, você sabe o significado. O ponto característico de uma palavra cognata é que ela tem o mesmo sentido que aquela outra palavra tem em uma língua correspondente. Então, nós temos aqui a letra C, que nos traz palavras idênticas, semelhantes à língua portuguesa e que, portanto, trazem o mesmo sentido. Educação, informação, dicionário e mensagem. Elas são parecidas, não idênticas, tá? Fazendo a correção. No caso do chocolate, aí sim nós temos uma palavra idêntica, tá bom? Por que é idêntica? Porque do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo também em português. E a nossa última questão, ela traz um cartoon. E aí eu já vou ver o enunciado com vocês e eu volto lá pro cartoon, tá? A personagem Dorothy, do filme O Mágico de Oz, encontra uma placa que diz:
Now entering English only zone. O que significa isso que está em letra maiúscula ali? English only, só inglês. Então ele está fazendo uma relação com um quadrinho, né? Um filme. Que filme é esse? O Mágico de Oz é um clássico da literatura inglesa que você tem uma personagem que é levada para um outro mundo, para um mundo mágico. E aí, ao ser levada para esse local, ela se depara com outras realidades. Então, o cartoon faz referência a isso, tá bom? E ela fala pro cachorrinho dela, que também é um personagem do filme, do livro, que diz, Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Então ela cita, ó, eu tô achando que a gente não está mais em Kansas. Então ele faz uma alusão, né, uma referência à obra em que ela sai da sua cidade, de Kansas, e vai para um outro mundo que é o mundo de Oz. Tá bom? E aí a gente tem aqui como resposta essa ideia de nós pensarmos que aquela placa que diz que você está entrando numa língua que só se fala inglês, numa zona em que só pode se comunicar em inglês, é uma crítica ao uso obrigatório do inglês, que obviamente vai excluir outros idiomas, ok? Pessoal, a gente encerra essa aula de hoje, que tratou do papel do inglês e trouxe um pouquinho de informação em relação aos vocabulários, os tipos de palavras que nós podemos utilizar para analisar e auxiliar o processo de compreensão no idioma inglês ou na língua inglesa. Eu vejo vocês em uma próxima aula e até lá. Bye, bye!